Bem, enquanto não aparece o nosso PowerPoint na tela, eu queria introduzir o tema que me traz aqui hoje, que é a Lei Orgânica da Administração Tributária, estabelecendo alguns pressupostos de ordem conceitual, para que nós possamos melhor compreender do que é que nós estamos tratando quando falamos de uma lei orgânica no âmbito da administração pública. Lei orgânica é por si mesmo um conceito um pouco complexo, um pouco difícil de compreender, na medida em que é um conceito, de certa forma, também muito pouco preciso no âmbito do nosso direito administrativo, do nosso direito constitucional. E é um conceito, de certa forma, também incorporado ou importado a partir da experiência de outros países, particularmente a experiência francesa, que colocou no âmbito do seu direito constitucional essa ideia de lei orgânica. Para onde que eu tenho que apertar aqui, ó, apontar o controle? Não, para passar. Sim, mas então passa. Tchan, não funcionou. Bom, então, conceitualmente, é uma ideia, a ideia de lei orgânica, que vem lá do direito constitucional francês, onde esta concepção significava inicialmente uma lei, uma forma intermediária, entre a Constituição e as leis ordinárias, com o objetivo de dar completude às normas constitucionais. As leis orgânicas no direito constitucional francês, elas surgem lá desde 1875 e buscavam inicialmente, desde então, designar as leis relativas à organização dos poderes públicos. A Constituição francesa de 58, ela incorporou como requisito para leis orgânicas uma caracterização muito parecida com a que nós damos aqui no nosso sistema constitucional, as leis complementares, estabelecendo um requisito para a sua aprovação mais difícil do que das leis ordinárias, com um quórum qualificado para a sua alteração, que é a maioria absoluta, sendo que naquele sistema lá, as leis passam por um processo de apreciação, de aprovação diferente do nosso. Então, a Constituição francesa passou a exigir que para uma lei orgânica ser aprovada, ela deveria ter maioria absoluta na segunda votação, e essas leis lá, ainda por cima, são sujeitas a um controle prévio de constitucionalidade pelo Conselho Constitucional, ou seja, são realmente leis que têm um status diferenciado, tanto em relação ao conteúdo material específico que a Constituição estabelece, como em relação também aos seus requisitos de aprovação. Então, a lei orgânica, na verdade, no próprio direito constitucional francês, é um conceito bastante amplo, que, embora esteja muito associado à ideia de organização do Estado, né, e dos poderes públicos, ela ultrapassa também esse conteúdo, caracterizando muito mais pelos seus requisitos de aprovação do que pela sua própria destinação. Essa mesma ideia, ela é adotada em outras constituições, né, com essa mesma denominação de lei orgânica, como, por exemplo, a Constituição da Espanha, a Constituição da Bélgica, a Constituição do Chile, né? E aqui no nosso caso, no Brasil, as leis orgânicas elas foram introduzidas constitucionalmente na Constituição de 1891, com o mesmo significado que nós passamos depois a dar ao que hoje chamamos de lei complementar. Essa, inclusive, foi uma ideia introduzida na nossa Constituição a partir da defesa doutrinária do Rui Barbosa, né, que via, inclusive, na experiência francesa, uma experiência meritória no que se referia a esse status diferenciado das leis. Mas a Constituição de 1891, ela previa originalmente o seguinte, que cabia ao Congresso Nacional, privativamente, decretar as leis orgânicas para a execução completa da Constituição. A Constituição de 34, de certa forma, repetiu esse mesmo dispositivo, apenas acrescentando a necessidade da sanção do presidente da República para a aprovação das leis orgânicas, né? Mas, no texto constitucional atual, nós não temos mais essa expressão definindo ou designando aquilo que então se tinha como o que nós hoje temos como lei complementar. Hoje nós temos apenas, então somente, o conceito constitucional de lei complementar como leis que são definidas constitucionalmente com um conteúdo material específico e destinadas a serem aprovadas apenas, então somente, naqueles casos que a Constituição estabelece, com o requisito de aprovação por maioria absoluta, né, nas duas casas do Congresso Nacional. Passou-se, então, a abordar
essa ideia de lei orgânica pelo simples nome de lei complementar, mas em vários dispositivos da nossa Constituição nós encontramos uma certa associação temática entre leis complementares e leis orgânicas, sendo, no caso, as leis orgânicas, né, tipo de lei complementar quando a Constituição assim estabelece. Então nós temos, por exemplo, né, a lei complementar da magistratura, que dispõe sobre a organização e a competência dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais, prevista no artigo 121 da Constituição Federal. Temos a lei orgânica do Ministério Público, no artigo 127, prevista como lei complementar, né? Uma lei, então, que disporá sobre a organização e o funcionamento do Ministério Público, né? Temos a lei complementar das Procuradorias dos Estados, as Procuradorias Gerais dos Estados, temos a lei complementar da Advocacia Geral da União, também com o caráter de lei orgânica, na medida em que esta lei deve tratar sobre a organização e o funcionamento da AGU, e temos a lei complementar da Defensoria Pública. Temos, no entanto, também algumas regras constitucionais que prevêem leis necessárias para dispor sobre a organização e funcionamento de órgãos, que não têm, no entanto, o status de lei complementar, como é o caso, por exemplo, da lei prevista no artigo 144 da Constituição, parágrafo 7º, que se refere precisamente aos órgãos da segurança pública, tema que certamente será abordado aqui na sequência. Então, a lei orgânica das polícias civil e federal, dos órgãos de segurança pública, não é constitucionalmente uma lei complementar, portanto, não se submete aos mesmos requisitos. Temos, então, primeiramente, que, dada essa, de certa forma, vaga conceituação do que é uma lei orgânica no texto constitucional, mas a partir dos diferentes exemplos que nós podemos elencar, que, em geral, uma lei orgânica é a lei que trata da organização de um setor ou de um órgão da administração pública, ou de um campo temático de atuação do poder público, né? E que, para ser lei complementar, tem que ter previsão constitucional expressa. Para não dizer que a nossa Constituição não fala nada sobre lei orgânica, a única lei orgânica que ela prevê com este nome expressamente é a lei orgânica dos municípios, que é a Constituição dos municípios, né? No mais, não se trata, em momento algum, de leis orgânicas, mas sim de leis complementares, e algumas delas tratando da organização e funcionamento dos setores da administração. Mas não há uma associação também tão clara entre um e outro. Quanto à questão da discricionariedade na sua aplicação, temos que ver precisamente o que é que a Constituição diz em relação à natureza desta lei, e só teremos leis complementares para tratar de leis orgânicas quando assim expressamente previsto pela Constituição. Bom, na nossa história recente nós temos uma série de leis orgânicas que explicitam e evidenciam que os campos temáticos das leis orgânicas são bastante variados. Por exemplo, nós tivemos, até antes da atual lei de custeio e da lei de benefício da Previdência, a lei orgânica da Previdência Social, que os senhores conhecem muito bem, né? Temos em vigor a lei orgânica da assistência social, temos a lei orgânica da magistratura, que é complementar, as leis orgânicas do Ministério Público, da AGU e da Defensoria, que são complementares, temos a lei orgânica nacional do Ministério Público, que é lei ordinária, temos a lei orgânica do Tribunal de Contas da União, que é ordinária, e agora em discussão no Congresso um projeto de lei orgânica da Polícia Federal, também com caráter de lei ordinária. Sobre essa natureza jurídica das leis orgânicas ou dos instrumentos destinados a ter esse conteúdo, é importante nós compreendermos também a associação que se deve fazer entre o conteúdo material de uma lei orgânica e as competências do chefe do Poder Executivo para dispor sobre a organização e o funcionamento da administração federal. No caso, o presidente da República, ele detém, por definição constitucional, especialmente a partir da emenda constitucional número 32, a prerrogativa de editar decretos autônomos para dispor sobre a organização e funcionamento da administração pública, desde que o exercício dessa competência não implique na criação ou extinção de órgãos públicos, nem em aumento de despesa.